Bem-vindos ao Universos Paralelos. Eu sou Mariana. Eu sou o Francisco. E decidimos fazer este podcast porque gostávamos de perceber as diferentes áreas e perceber também os diferentes pontos de vista que existem hoje em dia. Pronto, hoje temos aqui o Fernando Terra. Já agora, muito prazer e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado também pelo convite. E vamos fazer algumas perguntas, se não se importar, obviamente. Está aqui, obviamente, não se importa. Vamos fazer algumas perguntas e a nossa primeira pergunta é: quem é o Fernando? A pessoa que temos aqui à frente, seja como músico, como compositor, como ator, o que quiser. Quem é o Fernando? O Fernando é muitas pessoas numa só, porque eu sou aquela pessoa que nunca fui apologista que nós temos que ter uma única profissão ou temos que fazer uma única coisa. Eu sou a favor que a gente seja de uma diversidade ambulante, cada um de nós. Então, o que eu desde criança sempre tive muita inclinação para as artes. Eu falo inclinação porque na minha família não tinha artista nenhum, não ia ao teatro, nunca fui ao teatro antes de começar a estudar teatro. Foi tudo acontecendo. Então, eu sou uma pessoa que é curiosa, sou uma pessoa curiosa. E isso fez de mim ator, porque o ator tem a vantagem de poder ser todas as coisas, não é? Isso é a profissão das profissões, ou seja, eu posso, não no sentido de ser a melhor das profissões, mas no sentido de poder englobar todo tipo de característica e de influência. Então, eu adorei começar pelo teatro, ao mesmo tempo que eu comecei na música. Comecei a tocar com 11 anos, e teatro também, 11, 12 anos. E depois encontrei uma arte que é a do palhaço. E aí o mundo ficou completo, porque na verdade, enquanto o ator enche de máscaras, o palhaço tira essas máscaras todas. Então, trabalha com a autenticidade da pessoa. Então eu sou uma pessoa curiosa, respondendo a sua pergunta. Já disse que faz muitas coisas, já fez muitas coisas ao longo da vida, faz muitas coisas em várias pessoas. Mas sabemos também que tem um grande projeto que se chama Rugas do Riso. E nós gostávamos de saber como é que surgiu a ideia, o porquê dessa ideia, o porquê de ter formado esse projeto, porque, para poder ajudar as pessoas, os idosos, as pessoas que estão nos hospitais e que precisam de algum divertimento também. Então, o Rugas de Riso começou com um bichinho que plantaram na minha cabeça quando eu estava em Roma. E uma pessoa disse para mim: olha, você não faz um projeto para idosos em Portugal? Só que eu estava em Roma. E aí eu falei: então eu vou voltar para Portugal, já tinha vivido aqui há algum tempo. E aí eu voltei já com essa ideia. Por quê? Porque para as crianças tem tudo. Bom ou mal, podemos dizer, o tudo é subjetivo, mas assim, a verdade é que para a criança toda a gente tem muito mais sensibilidade. E para os idosos eu cheguei aqui nessa fase que o Rugas de Riso começou, era não digo abandonado, porque os lares fazem o melhor que eles podem, né? Os familiares fazem o melhor que eles podem, mas está todo mundo focado na questão da doença, da demência, e pouca gente está focado para o que eles ainda têm de são, o que eles ainda têm de saudável. E o que o Rugas de Riso faz é resgatar essa fase deles, que eles eram mais saudáveis e eram mais ativos. O que a gente chama de memória ativa no nosso grupo é isso, eu poder cantar para aquela senhora, por exemplo, uma música que ela cantou na sua juventude, quando ela era uma mulher desejada pelos homens e pela sociedade, quando aqueles homens eram mais ativos e tinham mais vida social. Então a gente trabalha com essas memórias a partir da estética, a partir da linguagem. Então o Rugas de Riso, você disse assim, ajudar. Na verdade, a gente é que é ajudado, porque o palhaço é um ser que precisa de ajuda, porque ele está perdido naquele mundo certinho, não é? Então, quando a gente faz esse pedido de ajuda para um idoso que tem demência, que basicamente nem se troca de roupa mais sozinho, nem toma banho, e essa pessoa nos ajuda, diz para a gente: olha, eu pergunto, onde é que fica a casa de banho? E a senhora diz: fica para ali, ela está sendo útil. Então, a partir desse momento, a pessoa tem uma sensação de ter uma autoestima aumentada. Então é isso que o Rugas de Riso procura fazer através da arte do palhaço. E eles merecem também um bocadinho esses miminhos que vocês fazem, eles merecem também. Eu acho que eles é que merecem, né? Porque, na verdade, não que nós não mereçamos, mas assim, eu acho que o idoso, ele deu a vida dele
para uma sociedade, né? E ele ser simplesmente deixado pela família em qualquer lugar, ou eu acho que por N motivos, né? Mas o que a gente muitas vezes encontra são pessoas que precisam de atenção. E não que, como eu disse, não que os profissionais de saúde não dão essa atenção, mas eles não têm tempo para dar essa atenção. Né? Eles dão o máximo que eles podem. Houve algum momento, alguma situação que o marcou mais no Rugas de Riso? Tem muitas, né? Para já a gente não faz hospitais, a gente faz lares e instituições de acolhimento, né? Então isso dá pra gente uma possibilidade de ter relação com essas pessoas, né? O hospital é um público rotativo, um lar é um público que está ali, na maioria das vezes, por resto da vida deles. E já aconteceu muita coisa. Aconteceu da gente entrar num quarto onde estava uma senhora que até tinha acabado de chegar. Então eles não sabiam se ela falava, se ela ouvia, se ela enxergava. Não sei, ela simplesmente ficava parada, naquele estado que as pessoas chamam vegetativo. E a gente começou a cantar uma música no quarto. E antes disso, é uma frase clássica que a gente ouve: olha, não vale a pena ir ali que aquela senhora não reage. E eu sempre tenho a mesma resposta: olha, eu não estou indo atrás de aplausos de ninguém. Então a gente vai e entra, e a senhora parada assim, né, desligada, parecia. Então quando a gente começou a cantar a música, ela estava parada, como eu disse assim, e ela começou a mexer a cabeça, tipo, ela reagiu àquele som. Ou seja, aí eu ouvi a diretora técnica dizer lá do lado de fora: olha, ela ouve. E na hora que ela levantou a cabeça, que eu vi que ela tinha os olhos abertos, mas até então não sabíamos se ela enxergava, eu comecei a fazer uma coisa que era me movimentar e trocar de lugar onde eu estava, eu e meu colega. Então ela começou a acompanhar com a cabeça. Então veio a voz da diretora dizer: olha, ela também enxerga, ela também vê. E para surpresa de todos, a senhora começou a cantar conosco. Então a gente de repente presencia esses pequenos milagres, né? Que não somos nós que fazemos, a gente não tem esse mérito, mas a gente dá esse estímulo para que essas coisas possam acontecer. Então esse é só um dos casos, mas muita coisa interessante já aconteceu no lar e vai acontecer. Espero. Sabemos que o Fernando também é músico e tem 3 álbuns. Como é que foi esse processo criativo? O primeiro álbum eu escrevi enquanto viajava pelo país todo. Eu tinha 20 e qualquer anos, então viajei por aqui, fui para a Alemanha, fui para a França, fui para a Itália. Aquela vantagem da gente ser novo, com 20 e poucos anos, a gente nunca vai morrer, né? Então a gente tem esse pensamento. Então eu tinha algum receio de sair pela Europa, e um amigo meu falou assim: olha, a pior coisa que pode acontecer é você morrer numa França da vida e tudo. E eu falei: é mesmo, e fui. Então comecei a escrever nessas viagens, e o primeiro álbum fala muito disso. E foi um álbum que entrou na altura, o que hoje é o novo banco, chamava-se Banco Espírito Santo, entrou numa campanha de marketing do Banco Espírito Santo, uma campanha chamada Novos Residentes. Então esse disco chama-se Ladrão de Sonhos, foi distribuído na época para clientes não portugueses que abriam contas no banco. Esse foi um processo. O segundo processo já foi aquele da autoafirmação: já nasceu um disco, tem que ter outro, não é? Então fiquei logo com aquela coisa, tem que ter outro disco. E já foi um disco muito mais resgatando algumas músicas que eu já tinha na gaveta e outras que eu tinha feito de propósito. O terceiro foi o desafio de fazer no meio de uma pandemia. Então o processo foi estar em casa ou aqui na associação, fechado, e gravei todas as faixas de todos os instrumentos. Só não gravei os teclados, quem gravou foi o Ricardo Loureiro, que é um músico de Cascais, e que fez a mistura do disco. E esse foi um processo de criação mais solitário, e que eu gostei muito de fazer, porque essa coisa eu comecei a escrever também, e acho que a coisa do solitário, a criação sozinho, comigo rende mais do que a criação em conjunto, assim. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta, que é: em que altura da sua vida é que esse sentimento, esse bichinho pela música veio ao de cima? Ou seja, começou a escrever ou começou a cantar? Até dá para ser específico, porque na verdade o que aconteceu foi que meu pai tinha umas empresas de material de construção, umas lojas. E ele contratou uma pessoa para trabalhar numa dessas lojas, que chama-se Aguinaldo Canuto. Ele tinha um nome interessante. E aí, nas horas vagas, eu pedi para ele me ensinar a tocar violão. Então ele ia fazer um trabalho, voltava, tinha 5 minutos: olha, aprende aí um dó, aprende aí um ré, foi assim durante alguns meses. E aí nós marcamos um concerto no bar que ficava mesmo ao lado da loja do meu pai. E
E nessa época eu lembro que eu pensei assim, eu acho que é quando eu estou mais vivo, é quando eu estou atuando. Pode ser na rua, num quarto de hospital, num quarto de lar, não pode ser na minha casa, como já aconteceu essas lives e tudo. Essa foi uma só, porque eu não gosto muito de lives. Mas é quando eu estou vivo, é quando eu me sinto bem. Então, foi muito cedo, foi com 12, 13 anos que eu pensei. Eu ainda tentei fazer um curso de técnico de informática e larguei o curso no último bimestre, que era quando eu ia para o estágio. E eu pensei, eu não quero ir para trás de uma mesa de escritório. Não façam isso comigo. Então, já falou que viajou muito pela Europa, por vários países, e gostávamos de saber também quais é que foram os países, por onde passou, para sabermos também, para conhecermos melhor o Fernando. Espanha é inevitável, porque é aqui do lado, né? Para a Espanha foi mais vezes como turista do que como profissional. Profissional sempre fui, né? Mesmo enquanto turista. Mas assim, não foi para trabalhos, mas também estive na Inglaterra, na Suíça, na Itália, Alemanha, claro, vivi um tempo na Alemanha. Enfim, são países onde também eu fiz muitos contatos e, por exemplo, a Itália é um país que eu vou anualmente, dou cursos lá para a federação. Eles têm uma federação de palhaços de hospital. E então a Itália é um país que eu digo é a minha segunda casa. Gosto muito. Portugal é a primeira. Era isso que eu ia perguntar. Eu sabia. Eu gostava de perguntar porquê Portugal. Porque eu fazia um espetáculo em Belo Horizonte, de onde eu sou. Estava fazendo meu espetáculo, feliz da vida, sem grandes ideias de nada. Foi a melhor fase minha de teatro no Brasil. E um encenador estava assistindo e perguntou se eu queria vir para aqui fazer uns espetáculos. Basicamente foi assim, 20 dias depois eu estava em Portugal, há 22 anos atrás. Então, foi uma coisa que aconteceu. Eu não vou mentir, Portugal nunca tinha passado pela minha cabeça, tirando nas aulas de história. E eu não fazia ideia do que eu ia encontrar aqui. Encontrei um país que tinha juventude, até então o estereótipo do português no Brasil era só o homenzinho da padaria. Fiquei muito surpreso pela positiva, no Porto, num frio horrível. Mas Portugal, e eu fui gostando de estar aqui. E me zanguei com Portugal 3 vezes. Falei, nunca mais eu volto para Portugal. E aí Portugal me chamava de volta. Tinha sempre um projeto. Tanto é que eu só resolvi ter minha nacionalidade portuguesa 20 anos depois que eu cheguei aqui. Porque eu queria ter certeza, não queria ser mais um daquelas pessoas que chegam só por causa disso. Né? E Portugal... Hoje em dia falo de Portugal como me fala, não admito, defendo Portugal lá fora, falo tão mal de Portugal quanto todos os portugueses e tão bem de Portugal quanto os portugueses. Eu tenho muito conhecimento de causa desse país, participo dele a 100%. O Fernando falou por causa de projetos. E vamos passar agora para uma das nossas últimas perguntas, que se o Fernando puder e se tiver algum projeto que queira partilhar connosco, recente ou que está a tentar fazer, que nos possa dizer ou dar assim uma... Há alguns, por exemplo, um dos projetos maiores aqui que nós temos é realmente fazer o Rugas de Riso chegar em muito mais lares, apelar por muito mais apoios de pessoas, de empresas que podem colaborar para que a gente leve esse projeto para outros lugares, outros lares. Nós temos um espetáculo que vai estrear em julho, no final de julho, na segunda quinzena, que é A Bela Desadormecida, que é um texto meu, com encenação minha, com um elenco, com 4 atores, que vai estrear aqui no auditório da Ericeira. Vamos criar um espetáculo novo para adolescência, falando de adolescência, sem ser chato, porque ser adolescente já tem a sua carga de chatice, não precisamos ser chato para falar disso. O que eu digo, que eu brinco muito, ainda bem que a adolescência acaba com o tempo, portanto é uma maravilha, com o tempo passa para a maioria das pessoas. E voltar a ver os teatros cheios, isso acho que é um projeto de toda a gente, voltar a ver as casas de espetáculo com pessoas dentro e fazer o país, falando muito especificamente de Portugal, porque é onde eu moro, é onde eu aposto todas as minhas fichas, né? Mas é fazer o país realmente entender que a cultura ajuda a você não ter uma depressão, a você não ter uma inclinação negativa, né? Então esse é um projeto maior, acho que
E acho que eu estou alinhado com muitos artistas aqui por isso. Então, agora a pergunta do mês. Que medo. Não, é fácil. Como pessoa e como artista também, o que é que mudava no mundo? O que eu mudava no mundo? Eu mudava no mundo... Ai, que boa essa pergunta do mês. Essa é da vida, essa pergunta, né? Do mês. Eu acho que as pessoas... Eu acho que o que eu mudava no mundo era a falta de coerência da maioria das pessoas. Muita gente é o que é por conveniência. E eu acho que se toda a gente fizesse o que gosta, realmente, independente seja lavar um prato, dirigir um carro, operar um coração, independente do que se faça, fizesse aquilo que gosta, acho que não teria tanta carga de inveja, não teria tanta carga negativa, não teria tanta briga, tanta confusão, tanta intriga como tem hoje. Então, hoje eu mudaria isso. Amanhã, se calhar, eu mudava outras coisas, mas respondendo a pergunta do mês, nesse dia era isso que eu mudava, eu acho. Ok, Fernando, acho que terminámos. Obrigada. Queremos agradecer e também queremos agradecer por ter partilhado o espaço connosco para nós podermos hoje fazer aqui a entrevista. Estamos agradecidos à Associação Porque sem isto não seria possível. Por isso, obrigada. Obrigado. Vocês são sempre bem-vindos, sempre quiserem, já sabem. Ok, desmascaramos então, assim. Pô. Olá, sou eu. O Domingos é mesmo muito parecido, é um ator que veio comigo do Brasil pra cá, e agora que você tirou uma feita, porra. Cara, tá engraçado. Até dá pra ser específico, porque até bota, ninguém quer ver uma coisa voando da boca de ninguém. Diga a minha segunda casa. Gosto muito, Portugal é a primeira. É isso que eu ia perguntar. Eu sabia.